Bom, outra questão é que às vezes eu leio sonhos de ansiedade e acabo me atrapalhando. É sonho de angústia. Freud vai descobrir isso. Vai falar desses sonhos de angústia mais tarde. E ele aqui já tem noção que sonho é de angústia. É real puro ali. Bom, até porque ele já passou pela interpretação dos sonhos, já passou pelo capítulo 7º, já passou pela história do velho que o filho está sendo velado e que as velas pegam fogo no cadáver do filho. Então, o Freud já minimamente tem noção da angústia, mas ele só vai teorizar sobre sonhos de angústia mais tarde. De qualquer maneira, ele tem noção. Bom, continuando. De fato, pode-se dizer que a angústia que estava envolvida na formação dessas fobias era um medo de castração, da castração. Essa afirmação não implica em contradição do ponto de vista de que a angústia se originou do recalque da libido homossexual. Ambos os modos de expressão referem-se ao mesmo processo, ou seja, a retirada da libido pelo ego, do impulso angustiante homossexual, tendo a libido então se convertido em angústia livre e subsequentemente ligada a fobias. Aqui tem uma nota. A posterior mudança de opinião de Freud sobre a relação entre recalque e angústia está explicada em inibição, sintoma e angústia, particularmente no capítulo 4º e capítulo 11º-A. O primeiro método de afirmação simplesmente acrescenta o motivo pelo qual o eu foi ativado. Eu estou usando os termos já que o Lacan já cansou de dizer, porque nós estamos estudando Lacan. Então, vocês vão ler na Standard Edition como foi traduzido, não importa, a gente está estudando Lacan. O termo tem que ser posto no lugar. Se examinarmos a questão mais de perto, veremos que a primeira doença do nosso paciente, deixando de lado o distúrbio no apetite, não se esgotou quando dela extraímos a fobia. Deve ser considerada como uma verdadeira fobia, que não mostra simplesmente sintomas de angústia, mas também fenômenos de conversão. Por isso que eu lembrei daquele caso que no final o camarada era uma estrutura histérica, só que Freud aqui ainda não fala em estrutura. Uma parte do impulso homossexual foi mantida pelo órgão a que esse impulso dizia respeito. A partir dessa época, e igualmente durante a vida adulta, seu intestino comportou-se como um órgão histericamente afetado. O homossexualismo recalcado e inconsciente refugiou-se nos intestinos. Foi precisamente essa característica de histeria que foi de tão grande valia como auxílio ao esclarecimento de sua doença posterior. Devemos agora criar coragem para abordar a estrutura ainda mais complicada da neurose obsessiva. Mentalizemos uma vez mais a situação, dos pontos. Uma corrente sexual masoquista dominante e outra homossexual recalcada. E um ego profundamente empenhado numa rejeição histérica de ambas. Tanto da corrente masoquista dominante quanto da homossexual que da recalcada. E o ego empenhado em não aceitar o eu. Que processos transformaram essa condição numa neurose obsessiva? É interessante que ele aqui, quando trata do eu, ele já trata do eu que a gente vai ver depois na segunda tópica, fazendo aquela manivela. Olha que interessante.
A transformação não ocorreu espontaneamente por meio de um desenvolvimento interno, mas sim através de uma influência exterior. Seu efeito visível foi que o relacionamento do paciente com seu pai, que estava em primeiro plano e até então se expressara na fobia de lobos, manifestava-se agora numa piedade obsessiva. Não posso deixar de assinalar que o curso dos acontecimentos nessa parte da história do paciente proporciona uma confirmação inequívoca de uma afirmação que fiz em Totem e Tabu sobre a relação do animal Totem com a divindade. A tribo tem um animal que representa a tribo, que é o Totem. E há um tabu. Tabu quer dizer defense de toucher, não pode tocar, não pode. Que é a proibição de ingerir justamente aquele animal. Então, se o totem daquela tribo é um leão, não se pode comer leão. E assim por diante. Nota: Totem Tabu, 1912-1913, volume 13 da Standard Edition. Decidi-me ali a favor do ponto de vista de que a ideia de Deus não era um desenvolvimento do totem, mas o substituía depois de brotar independentemente de uma raiz comum às duas ideias. O totem, conforme afirmei, era o primeiro substituto do Pai, e o Deus era o substituto posterior no qual o Pai recuperara a sua forma humana. Outra coisa, o chefe da tribo podia ter todas as mulheres da tribo, só ele. E em nosso paciente encontramos a mesma coisa. Em sua fobia do lobo, passara pelo estágio do substituto totêmico do pai. Mas, depois, esse estágio se rompera e, como resultado das novas relações entre ele e o pai, fora substituído por uma fase de devoção religiosa. O pai era só o pai que podia ter a mãe, né? E aí entra o lobo como o totem no lugar. Mas depois ele substitui isso por uma devoção religiosa, até porque ele não é de uma tribo. Ele pertence a uma sociedade escravocrata feudal enfim, mais para servos e escravos, de qualquer maneira, aquela relação tensionante que o Hegel descreve. E ele vem de uma igreja muito fervorosa. A influência que provocou essa transformação foi o conhecimento que obteve, por instância de sua mãe, das doutrinas da religião e da história bíblica. É importante assinalar aqui que para o Freud deve ser muito interessante ter tido essa informação sobre a formação católica, porque é muito diferente da judaica. O Deus dos judeus, a maneira como os judeus compreendem esse Deus, não é da maneira como a gente compreende o Deus, e nem tem esse intermediário que é Jesus Cristo, não é? A vida entre os judeus é outra. E eles têm vários nomes, que eles nomeiam o Deus, porque o Deus, em cada momento, faz uma determinada coisa. Eles têm um Deus guerreiro, inclusive, um momento que o Deus é guerreiro, tem um momento em que o Deus cria o mundo, tem um momento em que o Deus é o dono da terra, é o dono do mundo. E tem um que não é pronunciado nunca, a não ser numa certa hora, pelo sumo sacerdote no Yom Kippur. Essa medida educativa teve o efeito desejado. A organização sexual sadomasoquista, aos poucos, chegou ao fim. A fobia do lobo desapareceu rapidamente e, em lugar de a sexualidade ser repudiada com angústia, surgiu um método mais elevado de suprimi-la. A devoção tornou-se a força dominante na vida do menino. Essas vitórias, no entanto, não foram conquistadas sem esforços.
dos quais seus pensamentos blasfemos eram um indício, e dos quais o estabelecimento de um exagero obsessivo no cerimonial religioso foi o resultado. Ele ficou fazendo um esquema religioso, né? Para aqui que está muito grande. A gente já está chegando no final, na verdade, do trabalho do Freud.